irmãos, aconselho, nós vamos orar ao Senhor antes de que façamos a leitura de todos os textos, amém? Amém. Vamos orar ao Senhor, mas eu aconselho, se você tiver com o celular, ou se você tiver com um caderno e uma caneta, anote isso. Irmãos, esse tem sido um dos maiores tesouros que eu tenho guardado. Já compartilhei com alguns irmãos, mas eu dei uma melhorada. Esses tempos atrás eu dei uma turbinada nesse, que eu voltei a ver, voltei a reler alguns pontos, alguns textos, tá bom? Anote, irmãos, anote, porque se você conseguir anotar e andar com isso, até você ter o domínio desses textos, apresentando isso, meus irmãos, assim, fica difícil de nós crermos o contrário, ou daquele que está recebendo, né, essa carga de informação, crer o contrário, tá bom? Amém. Vamos orar ao Senhor? Feche seus olhos. Mas já prepare caderno, caneta, celular, pode gravar, anotar no bloco de notas, enfim. Vamos ler não, vamos orar ao Senhor. Papai, no nome santo do Senhor Jesus, te rendemos graças, ó Deus, em mais uma noite de domingo, onde estamos presentes, Senhor, na comunhão, onde nos alegramos, ó Pai, de estarmos aqui em unidade, para que somente o nome do Senhor seja entronizado em nosso meio, para que, Senhor, entendamos a sua vontade, as suas verdades. Deus, mediante esse assunto que será discorrido no dia de hoje, Senhor, nos dê todo entendimento, derrame em nós a sua vida, derrame em nós, Papai, todo o conhecimento que provém da vida. No nome santo de Jesus, que possamos te tocar nessa noite, ó Pai, porque é uma noite memorável, é um memorial extraordinário, Senhor, onde em comunhão tornamos a verdadeira essência do Senhor, reunidos como a igreja verdadeira do Senhor. Meu Deus, que esse evangelho, esses versos, papai, que iremos estudar e que iremos mergulhar, venha de encontro com cada vida, com cada coração, Senhor, e assim como eles têm sido útil para a minha caminhada cristã, que assim seja também na vida de todos os irmãos e irmãs. No nome santo de Jesus, ó Pai, porque o único objetivo, Senhor, da sua igreja, o único objetivo daqueles que verdadeiramente amam a sua obra e a sua verdade, é, Senhor, saber caminhar por entre o Evangelho de forma verdadeira e fazer com que esse Evangelho chegue aos corações daqueles que não conhecem o Senhor ou que vivem ainda aprisionados no engano. Deus, que o Senhor nos use como instrumentos do Senhor, que essas verdades elas não parem em nós, mas que elas sejam propagadas, Senhor, a muitos e muitos irmãos e irmãs. No nome santo de Jesus, nós te damos graças, te bendizemos e te exaltamos. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, primeiramente, antes de nós lermos esses versículos, e que o Senhor pause aí o tempo para que nós possamos ler esses 50 versículos, pelo menos, que os irmãos sabem que eu prolongo um pouco, né? Mas eu tenho certeza que o Senhor vai nos ajudar. Nós precisamos falar primeiramente da diferença. Eu sei que os irmãos que estudam conosco já ouviram a respeito, mas vale a pena repetirmos as diferenças entre salvação, de forma resumida, tá, irmãos? Hoje vai ser totalmente de forma resumida, porque eu vou passar esse mapeamento para os irmãos, tá? Então, a diferença entre salvação, a diferença entre reino, a diferença entre obras, nós precisamos entender essas diferenças, amém? E a diferença também entre, que daí não seria a diferença, mas o entendimento do que seria, do que a Bíblia fala a respeito da aliança ou da fidelidade de Deus. Isso é importantíssimo, sabermos, discernir, antes de pegar a Bíblia e começarmos a ler. Amém, meus irmãos? Amém. Então assim, vamos lá. Nós vamos tratar de alguns assuntos. Eu vou começar aqui pela graça, então anote isso. Graça. O que é graça? De uma forma resumida, objetiva, meus irmãos. Graça é um dom. Graça é um presente.
Graça é algo que não possui nenhum tipo de mérito ou nada que se possa pagar. Porque graça, a palavra graça vem da origem daquilo que é impagável, daquilo que não tem preço. Não é não ter preço porque não tem valor. Não confunda não ter preço por algo que não possui valor. A graça é valiosíssima. E é justamente por isso que não se tem um preço, porque não se dá para pagar algo que o preço é imensurável, é impagável. Isso é graça. Amém? Favor que nós não merecemos. Essa é a definição de graça. Vou repetir para os irmãos. Graça, dom, a palavra dom na Bíblia equivale a presente, ok, irmãos? Dom, presente. Presente é algo que nós recebemos das pessoas, certo? No natural. E só é presente porque nós não pagamos. Porque se tivermos que pagar R$1 que seja, já não é presente. Ou é de grego, né? O presente, certo? Então, o que faz de algo que recebemos ser um presente? Não pagarmos por ele. Então, recebi, não importa o valor, recebi um chaveiro. Não tive que pagar pelo chaveiro? O que é esse receber? Um presente. Então, isso é graça. Amém, irmãos? Amém. Anote isso, preste atenção, que quando a gente for ler os textos, você precisa entender isso quando estivermos lendo. O que são obras? Obras. Obras é tudo aquilo, segundo a palavra de Deus, que fazemos por meio dos nossos corpos. Isso são obras. Vou repetir. O que são obras? Tudo aquilo que eu faço por meio do meu corpo. Tudo. Quanto, irmãos? Tudo. Tudo. Tanto bom para o bom, quanto mal para o mal. Pegou aí, sim ou não? Sim. Vou repetir. Obras é tudo aquilo que eu faço por meio do meu corpo, segundo a Bíblia. Tanto o que eu faço de bom para proveito do bem, do bom, quanto o que eu faço de mal para o mal. Isso são obras. Certo? Amém. Guarde isso. Então o que é graça? Favor imerecido. Favor que eu não mereço. Algo que eu não preciso pagar. O que são obras? Tudo aquilo que eu faço por meio do meu corpo. Então eu estou fazendo, eu estou exercendo, eu estou me movimentando. Amém, irmãos? Amém. O que é reino? Que também vamos tratar. De forma clara e objetiva. Reino refere-se a um lugar. Amém? Uhum. Um período, tempo, que teremos um rei verdadeiro governando. Isso é reino. E não precisa fazer esforço para saber o que é reino, porque nós sabemos pela palavra português, né, no português o que é reino. Se vocês pesquisarem aí, der um Google, né? Vamos ver que reino não há outra explicação para reino senão essa. Reino é um lugar onde um rei soberano, um rei que está acima de todos os seus governados, ele reina dentro do quê? Dentro de uma localidade, dentro de um período. Né? Se nós falarmos de reis humanos, reis naturais, são pessoas que governaram num lugar, num estado, num país, numa nação, e ele tinha poder sobre um território X, e governou por um tempo X, porque depois que ele morreu, ele não governou mais. Então o reino fala de tempo, lugar, onde um rei soberano se assenta para governar aqueles que estão debaixo da sua autoridade. Isso é reino. Amém? Amém. Salvação. O que é salvação? Segundo o dicionário também português, não estou entrando nem, né, nos termos hebraico ou grego, salvação significa ato de ser salvo. Isso é salvação. É o ato, é o gesto,
é a realização, o exercício, ato de ser salvo ou ser liberto. A palavra também já traz a ação de salvar. Né? Ação de salvar, exatamente. Salvação. Muito bem. Eu gosto quando tem pessoas inteligentes, meus irmãos. Oh, meu Deus do céu. Ação de ser salvo, ato de salvação. Isso é salvação. A salvação bíblica é o resultado. O que é a salvação? É o resultado da obra de Cristo em favor de todos. Isso é salvação. Que é um resultado, é uma ação. Salvação é o resultado da obra de Cristo em favor de todos. E aliança refere-se, aliança, quando a Bíblia diz, nós lemos a velha aliança, assim como nós temos a nova aliança. Certo? Velha aliança, Velho Testamento. Testamento é aliança, é a mesma coisa. Nova aliança, Novo Testamento. Aqui se refere a aliança a duas coisas. A fidelidade, isso é muito importante, meus irmãos. Aliança refere-se à fidelidade e à imutabilidade de Deus. Ou seja, a fidelidade é algo que Deus não vai ferir, não vai quebrar, porque a aliança fala disso, da fidelidade de Deus. Se tem uma pessoa que é fiel segundo as Escrituras, é Deus. E a imutabilidade de Deus, ou seja, Ele não mudar por nada. E é o que faz a aliança ser tão firme e tão verdadeira, é Ele não mudar, e não mudar ele torna Deus fiel, e tornando Deus fiel faz com que nós tenhamos segurança em tudo que Ele fala por aliança. Simples assim. Pegaram, irmãos? Foi simples a introdução ou não? Sim. Você anotou isso, você guardou isso, top demais. Vamos ler o texto, então? Abra sua Bíblia, comece abrindo a sua Bíblia em Efésios. Dois, 8. Cadê meu Efésios aqui, meus irmãos? Vamos lá. O senhor está na textual, pastor? Sim. Tem a página, né? Achei. Efésios 2, 8. Pegaram tudo que a gente falou, né, meus irmãos? Que agora a gente vai usar tudo isso que nós falamos. Amém? Amém. Amém. Nós vamos ler, eu vou entregar aqui para os irmãos e anote isso. Se eu não me engano, deve ter uns 10 aqui. Se não 10, 9 ou 11, mas está próximo aí. Versículos que vão falar a respeito da salvação. São só versículos que falam de salvação. Anote isso. Nós não vamos falar de reino, não vamos falar de disciplina, nem de obras por enquanto, nem nada. Nós vamos falar de salvação. Ok? E aí perceba a leitura. Preste atenção na leitura. Efésios 2:8. Posso ler? Amém. Lembrando os irmãos que eu estou fazendo a leitura na textual, tá bom, irmãos? Talvez a tradução seja um pouco diferente dos irmãos. Porque pela graça haveis sido salvos por meio da fé. E isto
não de vós, é um dom de Deus. Amém, irmãos? Anotem esse versículo. Eu vou explicando cada versículo para os irmãos irem pegando essa ideia, né, de saber quando um texto está falando realmente de salvação, quando um texto está falando de reino, quando um texto está falando de obras. Então vamos lá. Porque pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. A Bíblia está falando de salvação. E como eu tenho certeza que é de salvação? Muito simples, porque pela graça eu sou salvo, por meio da fé, e isso não vem de nós. É um dom. Eu falei que dom é? Presente. É um presente de Deus. Então, fica tudo certo, porque se é graça, só pode ser presente. E eu falei que salvação para os irmãos é o resultado da obra de Cristo agindo em nosso favor. A ação da obra de Cristo que fala ao nosso favor. Foi o que o Everton disse, a ação. O que é salvação? Ação, ato de salvar ou salvar alguém. O que está acontecendo nesse texto? Temos aqui o texto revelado. Pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vocês. Foi um presente de Deus. O que está acontecendo? Quem é o presente de Deus? Cristo. Quem é o presente de Deus? Salvação. Não, quem é o presente de Deus enviado ao mundo? Jesus Cristo. Ele nos salvou. Essa é a ação. Jesus nos salvou. Isso para nós foi um presente. Não há o que você pague. Presente. Pela graça. Vamos para outro texto. João, Evangelho de João, capítulo de número 5. Vamos ler vários agora em João. João é um livro que fala muito a respeito da salvação. João, capítulo de número 5. Versículo de número 24. Um outro detalhe, irmãos, antes da gente ler João, preste muita atenção quando você for ler a Bíblia, principalmente, aqui está uma dica, tá, irmãos? Toda vez que vocês forem ler a Bíblia, prestem muita atenção no tempo verbal. Ó, pela graça sois salvos, na maior parte da tradução dos irmãos. Na minha, que é a textual, que é uma tradução melhor, no grego, tá, pela graça haveis sido. Haveis sido é passado. Haveis sido. E pela graça sois é presente. Que também não tem problema nenhum. O que eu quero dizer para os irmãos? Por pior que seja a tradução, não existe em Efésios 2,8, eu não li nenhuma Bíblia em Efésios 2,8 escrito assim, ó, pela graça será salvo. Será é futuro. A Bíblia nunca disse em Efésios 8, em nenhuma tradução, que seremos salvos. Ou ela está dizendo que a salvação foi um ato presente, ou numa tradução ainda melhor, que foi ato passado. Por que passado? Eu acredito que a tradução textual está mais bem encaixada, porque Paulo está escrevendo à igreja de Éfeso. E se ele já escreve a carta para uma igreja, ou seja, para pessoas, igreja é o corpo de Cristo, são pessoas. Obviamente que as pessoas que vão receber essa carta já creram em Cristo. Então, pela graça, haveis sido salvos, já foram salvos. Mas também não está errado em falarmos assim, ó, se eu estou pregando para uma pessoa que ela não crê em Cristo, eu posso pregar para ela, pela graça sois salvos, porque no momento em que ela crer, ela é salva. Ou é presente ou é passado. Irmão, salvação, guarde isso, nunca foi um assunto futuro de Deus. E esse é o maior engano de hoje, das pregações, dos ensinos de hoje, onde os fiéis, os nossos irmãos, a cristandade tem acreditado
que o meu comportamento ou a minha vida na terra é o que vai ditar se no final, quando eu tiver um encontro com Deus, se eu serei salvo ou não serei salvo. Irmão, não é isso que diz a Bíblia. Lemos o texto. Pela graça haveis sido, ou pela graça sois. O texto não está dizendo será. Se o texto tiver escrito será, amém. Eu acredito que talvez minha salvação pode estar em xeque, porque depende do meu apresentar perante o Senhor. Mas se ela está escrito sois ou foi, ou já haveis sido, irmão, então a gente tem que prestar atenção no verbo que foi empregado, porque muda totalmente o contexto, amém? Vamos ler outro texto aqui, vocês vão ver que o verbo empregado desse texto também não é futuro. Vamos ler aqui em João. João, estamos tratando ainda de salvação, amém, irmãos? Amém. João, capítulo de número 5, verso de número 24. Vou ler na textual. De certo vos digo. Na Bíblia dos irmãos provavelmente vai estar em verdade vos digo. Posso compartilhar algo com os irmãos? Porque embora a gente vai ler tantos textos, mas entra a ministração também. Os irmãos vão ver que essa expressão, em verdade, né? Ou em verdade e a verdade, ou de certo, o único que usa nos evangelhos é João. Sabia disso? Essa expressão assim que usa com mais eloquência e mais frequência é João. Você vai ver em verdade ele usando. E João, né, o João que escreveu, que com certeza viveu experiências assim extraordinárias, né, em visões, em entendimento do Evangelho, em entendimento de coisas futuras, ele diz, em verdade, eu estava estudando isso por esses dias, com um propósito. Porque João falava muito, mas muito mesmo aos judeus. Muito. João falava muito ao povo judeu, o povo da lei. E esse em verdade significa que o povo da lei, que acompanhava João, que enfim, né, recebeu ou pôde contemplar, ouvir, né, a João, tinha profundo conhecimento das leis de Moisés. Mas as leis de Moisés tratam aquilo que é figura, aquilo que é tipo, não realidade. Os irmãos estão estudando tabernáculo nos domingos, sim ou não? Sim. No tabernáculo, nós vemos o quê? O tabernáculo em si? Não. Né? Logicamente, se nós lermos o texto sem inspiração do Espírito Santo, vamos ver que o tabernáculo não passava de um lugar com utensílios, ouro, cortinas, móveis, ofertas de sacrifício, sangue, sacerdote. O tabernáculo era isso, né, no tocante à leitura natural. Mas naquilo que compete ao espiritual, ao profundo, o tabernáculo está falando a respeito da obra e da pessoa de Cristo. E quando nós lermos, na semana que vem, a gente for estudar a respeito do átrio, eu vou compartilhar algo com os irmãos, que eu já compartilhei, mas que é muito lindo. O próprio Senhor diz que toda a lei, olha que interessante, o próprio Senhor diz que toda a lei de Moisés, assim como o livro de Salmos, e envolvido com o livro de Salmos, todos os livros poéticos, e também os profetas falaram a respeito dele. Só que se a gente for realmente para a Antiga Aliança, de Cristo mesmo, abertamente, quem falou mesmo foi abertamente, que eu digo assim, né, de uma forma que você fala, não, realmente essa mensagem é uma mensagem messiânica, está apontando para Cristo, eu não tenho dúvida que é isso. É Isaías, Jeremias, o próprio livro de Salmos, nós temos os Salmos messiânicos, que ali a gente não tem dúvida que realmente está falando a respeito de Cristo, mas a lei falou a respeito de Cristo? Porque quando você vai para o livro de Moisés, meus irmãos, se você realmente não tem um entendimento de tipologia e realidade, você vai achar que a Antiga Aliança é só a Antiga Aliança, nada mais disso. Mas quando você começa a entender que isso foi fala do próprio Senhor, o próprio Senhor Jesus disse,
todas essas coisas, o livro das leis, ou seja, todo o livro de Moisés, assim como os livros poéticos e os proféticos, e todas as escrituras falam a respeito de mim. Então, quando a gente está lendo Levítico, sabe aquele livro embaçado de ler, que é só lei em cima de lei, lei da oferta cerimonial, lei da oferta de manjares, lei da oferta por expiação de pecado, lei, enfim, do casamento, lei do jubileu, lei disso aqui, lei daquilo ali. Quando a gente está lendo aquelas coisas, você fala, meu Deus do céu, mas que coisa chata de ler. Mas aquilo falava a respeito de Cristo. É muito lindo isso, meus irmãos, muito lindo. Graças a Deus. Muito lindo. Então, esse em verdade, é João falando assim aos judeus: saia do tipo e transporte para o que é realidade. Saia do em verdade. É assim, ó, em realidade. Estou batendo o martelo, não é mais tipo, agora é verdade. Por quê? Porque João fala daquele que viveu e tabernaculou entre nós. João dá testemunho daquele que se fez homem, daquele que se fez carne, para viver entre os homens. Então não é mais o tabernáculo, não é o tabernáculo tipo. Quando João, por exemplo, vai falar de tabernáculo, quando João vai falar de cruz, quando João vai falar de morte, quando João vai falar de vida, ele já não fala desses assuntos como figura. Ele fala desses assuntos em Cristo. Entenderam? Então é isso que João está falando aqui, ó. Em verdade, ou de certo eu vos digo, não é tipo, agora é real. Quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem vida eterna e não vai a juízo. Vamos pegar os verbos, ó. Quem crer, eu criei. Está escrito terá a vida eterna? Não. Tem é presente. Quem crê, tem. Que vida? Uma vida que vai passar, uma vida que você pode perder, uma vida eterna. O que os irmãos entendem por eterno? Algo que não pode ser mudado. Não tem fim mais, porque é eterno. Se houver uma mudança, não é eterno. Era totalmente temporário. Mas foi isso que ele disse? Então, em verdade eu vos digo, a realidade é essa. Qual? Quem crê, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não vai a juízo. Agora ele está falando de futuro. Porque você tem a vida eterna, você não vai a juízo. Então, para os irmãos terem medo do juízo, o juízo da vida, porque o assunto aqui é vida eterna, não vai ao juízo, senão, na minha tradução, que há passado, ou seja, já passou. Na sua provavelmente está assim, ó, mas passou do que? Da morte para, passará? Passou. Recebeu a vida. Estávamos na morte. Para passar da morte para a vida, nós estávamos na... E passamos para... Passou. Para que vida eu passei? Eterna. Está vendo que os verbos, eles precisam ser respeitados, porque senão a gente tem um problema na hora de... mas eu não creio, eu creio que ainda vou ser... Eu posso não ser salvo. Então você está indo contra a palavra. A palavra está falando uma coisa, está acreditando em outra, meu irmão. Só tem isso a entender. Certo? Então precisamos, eu não posso ficar com aquilo que eu creio, eu tenho que ficar com o que a palavra diz. E eu acredito que unanimemente os irmãos entenderam que o que a palavra diz é: em verdade eu vos digo que quem guarda, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Certo? Vamos para outro texto. João, ainda Evangelho de João, verso 6. Capítulo 6, verso 40. Vou dar uma acelerada, irmãos. Mas a gente tem tempo ainda, tá gostoso dentro do tempo aqui. Mas vamos lá. Graças a Deus.
João 6,40, posso ler? Pode. Estamos ainda no assunto. Salvação. Os irmãos estão aí, glória a Deus. Vamos lá, 40. Porque essa é a vontade do meu Pai. Quem está falando isso? Jesus. O Filho, Jesus. Essa é a vontade, ele vai revelar. Essa é a vontade do meu Pai. Qual que é a vontade do Pai? Todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha vida eterna. E eu o ressuscitarei. Ele está falando, ele já está afirmando, ó. Essa é a vontade do meu Pai. Todo que crê no Filho tem a vida. E eu o ressuscitarei no último dia. Ponto, promessa. Creu, tem, ressuscitará. Ainda que no último dia. É isso que diz a Bíblia? Vamos para outro texto. João 6,47. 7 versículos depois. De certo ou em verdade, vos digo, o que crê tem. Tá vendo, irmãos? Está no presente. Você está vendo que o texto não mudou? Em verdade, vos digo, quem crê tem vida eterna. Você vê que ele não falhou lá atrás e agora está consertando a cagada. Não é isso, irmãos. A Bíblia está discorrendo dentro da mesma verdade. Creu, tem. Vamos para outro texto. João 10, 28. Esse é muito bom, meus irmãos. Muito bom esses textos. João 10, 28. Meus irmãos, se alguém estiver conseguindo acompanhar, a gente está dentro do livro de João. Mas levanta a mão, eu não achei ainda, a gente ajuda. João 10, 28. Jesus falando novamente, ó. E eu está maiúsculo aí, ó. Eu lhes Dou a vida eterna. eu lhes darei. Não, dou. Eu lhes dou, porque o tempo é presente. Se eu dou, é presente. Se Jesus estivesse falando assim, ó, eu lhes darei a vida eterna, aí eu tenho a entender que vai ser no momento vindouro, posterior. Mas ele está falando assim, ó, eu lhes dou vida eterna e não perecerão jamais. Agora, porque ele deu a vida eterna, ele pode falar do futuro, ó. Eu lhes dou a vida eterna e vocês não perecerão jamais. Óbvio, se a vida é eterna, eu não posso mexer na realidade. Não perecerão. Continuamos. E ninguém as arrebatará das minhas. Óbvio, se eu dei vida eterna, você não vai perecer, ninguém vai tirar da minha mão. Porque se perecer e tirar da minha mão, mudou o destino. Não foi fiel à palavra do Senhor. Olha que detalhe interessante, né? Mostrando que realmente a salvação é somente nele, porque ninguém arrebata da mão dele. E essa é a garantia da salvação. Exato. De estarmos como posse dele. Em Cristo, como posse de Cristo. Exato. Comprados Por Cristo. A Bíblia diz que isso que celebraremos essa noite, que é o sangue do Senhor, foi a moeda que nos comprou, irmãos. Comprou, É que muitos irmãos, às vezes quando vão ler as Escrituras, acabam lendo traduções que ainda empregam muitos eufemismos. Eufemismo, irmão, os irmãos sabem o que é eufemismo? Eufemismo são palavras, às vezes melhoradas, mais suaves, sutis, para não empregar o peso, às vezes, de uma verdade ou de uma palavra que talvez a princípio vai parecer um pouco mais dura. Então, por exemplo, muitos textos do Novo Testamento vai falar que somos servos do Senhor. Sim ou não? Servos. Ou os próprios apóstolos, discípulos de Jesus falando, eu, Paulo, servo do Senhor. Mas essa palavra servo, em todas as suas colocações, é eufemismo. A palavra original ali é somos escravos do Senhor. Por que escravos? Porque fomos comprados. Entende?
isso aqui que é chamado sangue do Senhor nos comprou. E somos agora, o que o Everton falou, em Cristo somos propriedade de Cristo, se pertencemos a Ele. E somos posse de Cristo, irmãos, para haver qualquer tipo de perca, ou para haver qualquer tipo de um futuro ou algo, né, que vai acontecer no porvir, que saia, né, dessa verdade ao qual o próprio Cristo disse, é porque quem falhou foi Cristo. Porque agora não sou mais propriedade do mundo, não sou mais propriedade minha mesmo, nem tampouco propriedade do diabo. Sou propriedade de Cristo. E Ele é responsável pelo brinquedinho que Ele comprou. Essa é a verdade. Se você compra um carro, o responsável do carro é você. Se você emprestar para alguém e alguém bater o carro, destruir seu carro, o problema foi seu. Se você for honesto consigo mesmo, embora a pessoa queira pagar, você vai falar assim, não, eu tenho que assumir a responsabilidade. Porque quem me emprestou fui eu. Entende, irmãos? Lógico que nesse caso há bom senso. Mas em Cristo fomos comprados pelo sangue dele. E agora somos escravos do Senhor. Muito bem colocado, Everton. Nós lemos João 6,47, né? Sim. João 10,28. Ah não, desculpa, João 10,28 nós já lemos. João, só que eu vou voltar, é porque eu vim num discorrer de uns textos melhores. Vamos para João 3. Depois a gente vai para frente de novo. Esse texto nós lemos na semana que nós falamos do tabernáculo do altar de holocausto. João 3,14. Posso ler? Pode. Como Moisés levantou a serpente no deserto, isso é figura, isso é tipo. Quando Moisés levantou a figura no deserto, os irmãos já viram na aula passada, quando Moisés levantou a serpente no deserto, foi lá no livro de... que nós lemos? Isso. Exato, lá atrás. Né? Antiga aliança. Aqui ele está falando como, da mesma maneira que Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Cristo. Agora é realidade, porque Cristo foi levantado. Para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Todo aquele que creu no Senhor, aquele que creu naquele que foi levantado, tem a vida eterna. Outro texto, irmãos. João 11:25. João 11:25. Posso ler? Amém. Jesus lhe disse: Eu sou a ressurreição e a vida. O que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, aí não é o que morreu, todo o que vive e crê em mim, de modo algum morrerá eternamente. Meu Deus, hein? Que texto. Pegaram aí, ó? Vou ler de novo. Eu sou a ressurreição e a vida, Jesus disse. O que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, de modo nenhum... Você vive, irmão? Creu em Cristo? De modo nenhum morrerá eternamente. Tá pegando aí, meus irmãos? Sim ou não? Amém. Vamos para Romanos agora. Vamos sair do livro de João. Vamos para Romanos. Capítulo 3. Vai mapeando aí que vai ganhar corpo quando a gente for mudando o assunto. Romanos 3. Verso de número 24. E eu quero abrir um parênteses aqui para a gente recapitular um pouquinho do que nós falamos. Até agora,
Se os irmãos anotaram esses versos, leiam depois, façam esse mapeamento na casa de vocês, depois, num tempo que vocês estiverem tendo, né, enfim, forem ali se alimentar da palavra, e leiam todo o contexto. Porque pode parecer assim, pastor, mas você está falando todas essas coisas, pegando versículos e isolando. Irmãos, eu estou trazendo os versículos-chave, que é o néctar da coisa, mas você pode ler o texto todinho. Eu não tenho medo de você ler o texto todo. Se você achar que está diferente do que a mensagem, o cerne da mensagem, e esses versículos, guarde isso que eu estou falando, esses versículos que eu estou apresentando para os irmãos, é chamado de o cerne da mensagem. O que é o cerne? Né? É o ponto-chave, sabe? Aquela conclusão de todo o texto discorrido, antes e depois, para você ir no ponto. Que se eu fosse ler o texto inteiro, não daria para a gente compartilhar todos os versículos. Mas não tem problema. Se você quiser ler na tua casa e voltar na semana que vem, ou pegar meu WhatsApp e falar, não, você isolou o versículo, não está falando disso. Pode fazer, meu irmão, não tem problema nenhum. Pode ler tudo lá. E tente achar algo que não esteja falando com essa objetividade desses versículos. Tente achar, mesmo no contexto. Você não vai encontrar, mas se quiser, não tem problema, pode tentar. Tá bom? Mas até agora, vamos voltar um pouco. Até agora a Bíblia veio dizendo assim, todo aquele que nele crê, todo aquele que crê, todo aquele, que viu, olhou, todo aquele que guardou a palavra e creu, só vem falando disso, sim ou não? Amém. Agora nós vamos ler, parece que vai mudar um pouco, crer ainda vai estar sendo empregado, mas vai ter um pouquinho mais de detalhes aqui. Romanos 3:24. Sendo declarados justos, olha o passado, sendo declarado, passado e presente serve. Não está escrito serão declarados justos, não tem futuro. Você vai ver que salvação sempre concerne ao presente ou passado. Sendo declarados justos, vocês estão sendo presente. Sendo declarados justos, ou eu posso falar de pessoas que vêm sendo declaradas também, porque já aconteceu na vida delas. Então, sendo declarado justos gratuitamente por sua graça, mediante a salvação que tem em Cristo Jesus. Pegou aí? Sendo declarado justo, você é declarado justo. Justo é o contrário de injusto. Você não é mais injusto. Você é justo, ou seja, foi justificado gratuitamente. Tem valor? Não. E não tem valor, tanto que ele usa algo aqui que chega a ser até redundante, gratuitamente pela graça. Lógico. Se é gratuito, só pode ser por graça, porque se fosse por outro ponto, gratuitamente pelo seu esforço, não foi gratuito. Redundância. Gratuitamente pela graça, na redenção ou na salvação que todos têm em Cristo Jesus. Amém. Amém? Amém. Romanos 4,16. Só a parte A do versículo tá bom. Por isso é por fé, para que seja por graça. Por que é por fé para que seja por graça? Porque a fé não é mérito. Lembra que nós lemos no primeiro verso? Primeiro verso, Efésios 2:8. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não veio de vós. É um presente de Deus. Então não é mérito, porque a fé não veio de nós. A fé foi um presente de Deus. O que você teve que fazer para ganhar o presente de Deus? Nada, porque foi um presente. Certo? E aí ele confirma aqui, por isso é pela fé. Porque como a fé é um presente de Deus, é pela fé para que seja por graça.
graça. Pegou? Amém. Romanos 10, 9. Ou seja, a graça só exige crer, né? Crer. E o crer, exato, a graça só exige crer, mas esse crer não é nada que foi, não é uma provisão nascida em mim ou partida de mim por algum mérito. O crer não é um mérito de mim mesmo, não é algo que, eu criei, eu fiz crer. Não. O crer é uma verdade, é uma fé que foi dada a mim, é um presente, eu recebi um presente. Qual é o presente que eu recebi? A fé. E essa fé tornou possível a mim crer. Essa fé não vem de você. Não vem próprio Cristo. vem de Cristo. A Bíblia diz assim, ó, a fé vem pelo ouvir. O ouvir vem pela palavra. Então, o meu ouvido estava aberto para ouvir pela palavra, não a palavra. E eu ouvir pela palavra é o ouvir de Cristo. Então, o que acontece, irmãos? Pastor Anderson, a gente já explicou muito para os irmãos. O que é ouvir pela palavra? E guarde isso, não é ouvir a palavra. Ouvir a palavra não te traz fé. O que te traz fé é ouvir pela palavra. O que é ouvir pela palavra? Quem é a palavra, segundo a Bíblia? No princípio era o verbo, ou palavra, ou logos. Ele é a palavra. Então eu estou ouvindo pela palavra. Eu estou ouvindo por Cristo. O que é ouvir por Cristo? Hoje estamos reunidos aqui nessa noite de domingo, certo? Exatamente às 8h25. O que acontece aqui? Uma reunião, uma assembleia. Isso aqui chama-se igreja. Não isso aqui. Isso aqui. Nós, pessoas reunidas, com o único propósito de entronizar a Cristo, receber de Cristo, somos, e nós podíamos estar lá no terminal, todo mundo junto. Nós podíamos estar numa areia na praia. E espero que no verão vocês convidem a gente para fazer esse tipo de estudo na praia. Ou num quiosque, bastante comida. Ô irmãos, vai ser uma delícia. Numa churrascaria. Aqui na piscina. Na piscina. Não tem problema. Estamos reunidos e o Senhor é o centro. Somos igreja. Quando somos igreja, a Bíblia diz que a igreja é o corpo de quem? Cristo. Todo corpo só é corpo porque tem também uma cabeça, que faz parte do corpo. A Bíblia diz que Cristo é o cabeça do corpo da... Então, quando Cristo é o cabeça, eu ouço por Cristo. Por isso que nós sempre pegamos firme com os irmãos. Irmãos, quem não participa da comunhão, não ouve pela palavra. Pode ouvir e ler a palavra, mas aqui a fé, ela aumenta, a fé é acrescentada à medida que ouvimos pela palavra. Se faz necessário ter pelo menos 2 ou 3 ou mais reunidos no nome do Senhor para que o cabeça fale em nós. E esse falar não entra no ouvido, não é o que o pastor está falando, mas é o que está acontecendo no seu espírito. A Bíblia dizia, eu até no grupo, e irmãos, até vou abrir um parênteses aqui. Glória a Deus pela sua vida, meu irmão, minha irmã. Vocês estão interagindo lá no grupo. Louvado seja o nome do Senhor, está destravando. Amém. Continuem, os que não interagiram, interajam. Irmãos, vocês não sabem a alegria que dá para irmãos. Não sei se vocês olharem a lista de contatos, tem irmãos que vocês não conhecem. Que muito provável. Tem de outros estados, né? Hã? Tem de outros estados. Tem irmãos do Mato Grosso do Sul, tem irmãos do Nordeste, do Norte do país que fazem comunhão, eles não têm a possibilidade de estar né, de forma presencial, por enquanto, porque são irmãos que estão ardendo no coração de vir nos conhecer. E eu também falei para os irmãos que eu vou fazer de tudo para poder visitar esses irmãos. Mas assim, perguntem, interagem. Eles mandam mensagem para mim no particular e falam assim, pastor, meu, que alegria, que legal que é ver, porque não é um grupo. Tem irmãos que estão em grupos que tem 400, 500 pessoas, mas que não interagem tanto quanto estamos interagindo no grupo. Então, é realmente o irmão se sentir abraçado, ver que todo mundo tem liberdade de falar, perguntar, porque as pessoas às vezes ficam presas, irmãos. Eu não vou falar nada. Mas quando um começa, o outro vai, o outro pergunta, o outro interage, vai soltando. Entende? Então é importante que os irmãos falem. Obviamente que não é falar qualquer coisa, não é encher linguiça, mas comentem, perguntem, compartilhem. Amém? Amém. Então, o ouvir pela palavra é isso.
à medida que estamos reunidos, eu falava no grupo lá, a palavra do Senhor, tudo que está escrito na compilação desses 66 livros, ela não é uma palavra de origem natural. Embora esteja em português, irmão, se fosse natural, você dava na mão de um doutor formado em letras, o cara estudou, enfim. E aí você dá para ele e fala assim, o que você entendeu? Se ele não tiver o Espírito, ele vai entender só o que a letra diz. Mas não vai conseguir contemplar a vida de Cristo pelas Escrituras. Por exemplo, se você der para uma pessoa que não tem o Espírito Santo, ela jamais vai olhar para o tabernáculo e vai enxergar Cristo lá. Aí você fala assim para mim, fala para mim que você entendeu. Eu entendi aqui que uma tal pessoa, o Espírito Santo, enfim, deve ser alguém, segundo esse. Se ele não tem o Espírito, vai ser assim. Tem um Espírito Santo que falou a Moisés, ou Deus que falou a Moisés, dizendo para ele construir o tabernáculo conforme um modelo, pedindo para ele colocar a arca da aliança, que a arca fosse de ouro, revestida, fosse de madeira de acácia, revestida com ouro por dentro e por fora. Ele vai falar tudo isso, porque está escrito. Agora, que o ouro representa a glória de Deus, ele não vai saber. Que a madeira de acácia representa a humanidade, ele não vai saber. Ou a figura do homem, que ali está falando de Cristo. Que o sangue é o sangue expiatório derramado na cruz, que estava sendo, por tipologia, aspergido dentro do Santíssimo Lugar. Ele não vai saber, porque isso é espiritual. Consegue entender? Amém. Então, a fé vem pelo ouvir, o ouvir vem pela palavra. Só conseguimos ouvir pela palavra quando caminhamos em comunhão. Certo? Ouvimos pela palavra. Não é uma palavra que entra no seu ouvido, é uma palavra que crava no seu espírito. E depois transborda para a sua alma. É essa a palavra. Amém? Romanos 10, 9, né? Vamos lá. 10, 9. Se com a tua boca confessar a Jesus como seu Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Creu e confessou, é salvo. Obviamente que aqui o será é futuro, porque está falando de uma pessoa que ainda não confessou. Se, eu estou falando com alguém que não confessou. Se em sua boca, com sua boca, confessar, se é porque ele ainda não confessou. Se com sua boca confessar que Jesus Cristo é o seu Senhor, e em teu coração crer, ele ainda não creu, que que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. A consequência disso é ser salvo. Amém? 1 João, agora carta, epístola, 1 João 2,25. Como é que é? Desculpa. 1 João 2,25. Achou? 1 João está lá no finalzinho. Se vocês pegarem Apocalipse e voltar, vocês vão pegar Judas, Pedro, as cartas, epístolas e João. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, verso 25. Olha que lindo que está escrito nesse texto aí. E esta é a promessa que Ele, maiúsculo, Cristo, nos deu. Qual é a promessa? A promessa que Ele já deu a promessa, que fez. Se Ele fez a promessa, e a Bíblia diz assim, que Deus é fiel. E ele não é homem para que minta. Certo? Ele não é homem para que minta, o Senhor. A Bíblia diz assim, nós vamos ler, né, o texto depois. Ela diz assim, se formos infiéis, Ele permanece fiel. Então, Ele prometeu. A fidelidade é dele. E a promessa é que Ele nos não. Esta é a promessa que Ele nos fez, nos deu. Ele já deu. Prometido a nós a vida eterna. Amém, irmãos? Amém.
ainda no gancho da salvação, não, melhor, vamos ver alguns versos de reino, porque eu acho que por salvação já está bom para os irmãos. Amém. Vamos ver alguns versos de reino, agora os irmãos vão ver que a ideia vai mudar completamente agora. Aqui ele nos prometeu, todo que creu tem vida eterna, é gratuitamente. Vamos ver alguns textos agora que fala de reino, lembrando que reino é um lugar, é um período onde um rei governa sobre todos aqueles que estarão debaixo do seu poderio, debaixo dos seus cuidados. O reino, a proposta do reino, o evangelho do reino, ele é totalmente diferente do evangelho da salvação. Embora muitos não conheçam isso. Não, é tudo um único evangelho. Não é, irmãos. A Bíblia deixa claro que existe evangelho é boa nova, boa notícia. Existe a boa notícia da salvação, isso é evangelho. Qual é a boa notícia da salvação? Se crer no Filho tem vida eterna. A vida eterna vem pelo crer. A promessa que ele fez é que a vontade do Pai precisa ser cumprida, e a vontade do Pai é que não haverá condenação para os que creram, e ele nos ressuscitará no último dia. Foi tudo isso que nós lemos. É pela graça, é por fé, para que seja por graça. Então não tem nada de participação do homem. Pro reino, o assunto já muda. Porque pro reino entra a questão de obras. E obra é tudo aquilo que eu falei para os irmãos. Obra é tudo aquilo que eu faço por meio do meu corpo. Seja ela bom para o bem ou mal para o mal. Por que bom para o bem ou mal para o mal? Porque assim, para que eu participe do reino, eu preciso ter obras boas, obviamente. Porque senão eu posso não participar do reino. O que é o reino? Esse lugar, esse período e esse governo ao qual um rei verdadeiro sentará e governará. Então, o que acontece? Então, pastor, você está falando o seguinte: se eu tenho a possibilidade de eu não participar do reino, tem toda a possibilidade de nós não participarmos do reino. Mas isso significa que nós não temos a salvação? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque a salvação precisa ser separada do reino. A salvação é graça. Reino é mérito. Ou eu vivo por graça, ou eu vivo por mérito. Se eu juntar as duas coisas, eu vou ter problema com esses textos que eu estou apresentando aos irmãos. E quando eu apresentar o ponto de convergência, os irmãos vão ver que eles não encaixam. Certo? Então, vamos lá de novo. Salvação é graça. Reino são obras. O que me coloca dentro da participação do período do reino? Obras boas. Mas eu posso não ter obras boas? Posso. Aí são obras, obviamente, o oposto. Obras ruins, obras más, que me deixam de fora desse período, me deixam de fora desse momento, me deixam de fora dessa experiência. E o que é o reino, irmãos? Qual vai ser esse lugar? Qual vai ser o rei? E quanto tempo isso vai durar? Muito simples. A Bíblia só diz que será um rei. Quem é o rei que vai governar? Cristo. Quando Cristo irá governar? Quando ele voltar, quando ele vier. Quando ele vier, ele vem para ficar e se assenta no lugar de direito que é no trono em Israel, para ser rei. E quando Cristo se assentar para ser rei, o seu reino, o reino de Cristo, a Bíblia diz que durará um período de 1000 anos. 1000 anos sendo governado por Cristo, 1000 anos tendo Cristo regendo toda a terra e Cristo desfrutando de todo o tesouro do Pai. Tudo que é tesouro, riqueza de Deus, não a riqueza de bens que se corrompem, toda a herança de Deus, Cristo vai experimentar no reino. E todos aqueles que tiverem obras boas experimentarão com Cristo nesse período de 1000 anos. E os que não estiver, não experimentarão. E pior, que daí nós falaremos no final, serão disciplinados, corrigidos, amadurecidos por não ter passado esse período segundo a vontade de Deus. Porque é da vontade de Deus que todos nós reinemos. Mas nós temos a decisão, o arbítrio de escolher se realmente vamos reinar ou se vamos negligenciar a vontade de Deus para fazer conforme a nossa vontade e viver afastado desse período de desfrute da riqueza do Senhor.
Conseguiu entender, irmão? Ficou claro, sim ou não? Então vamos ler reino agora. Mateus, agora um evangelho muito forte que vai falar de reino é Mateus. Mateus capítulo 11. Verso de número 12. Mateus 11, 12. Podemos ler? Sim. Agora você vai anotar aí no seu caderno, reino, versículos que falam de reino. Não está falando mais de salvação, está falando de reino. E vai ser simples, porque o próprio texto vai dizer, lembra, aquele que creu será salvo, aquele que creu tem vida eterna. Salvação é ter vida eterna, não ser condenado. Amém? Agora você vai ver que o assunto mudou. Vamos ler. Mateus 11, 12, Contudo, desde os dias de João o Batista até agora. Até quando? Até agora. Obviamente que no tempo foi o tempo presente do Evangelho de Mateus. Mas eu digo para os irmãos que até agora, o reino dos céus não é salvação. O reino dos céus sofre violência. Ou o reino dos... Eu vou pedir para os irmãos depois lerem outra tradução. E violentos, eu vou ler na minha, o reino dos céus sofre violência e violentos o arrebatam. Ou seja, violentos o apoderam. Leiam na tradução dos irmãos, talvez fique um pouco mais fácil de entender. Esforçam. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força. É tomado à força. O resto, continua. E os que usam de força se apoderam dele. Então, o que usa de força se apodera dele. Você está vendo que agora não é crer, agora não é olhar, agora não é ser salvo. Mudou o contexto. Então, irmão, se eu trato tudo como a mesma coisa, a Bíblia está enganando muita gente. Porque, ora, um servo do Senhor, inspirado pelo mesmo Espírito, vai falar que todo aquele que creu tem vida eterna, que é gratuito. E agora ele está falando que basicamente, assim, não literalmente, mas basicamente precisa derramar sangue. Porque é por força, é por violência que eu apodero dele. Então, se é por violência, requeriu esforço, trabalho. E se é trabalho, já é mérito. Consegue entender? Vamos ler outros textos e os irmãos vão ver que toda vez que cita reino dos céus, a centralidade do assunto é a mesma. Se esforçar. Mateus 7, 21. Vou ler na textual aqui, Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, senão, ou seja, exceto ou somente aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Então tem uma condição. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, porque o que é dizer Senhor, Senhor? É fé. Você crê que Jesus Cristo é o seu Senhor, sim ou não? Sim. Então você dizer que Senhor, Senhor, irmão, teve algum trabalho, teve alguma coisa que você foi realmente forçado, você teve que se desgastar para olhar para Jesus e falar Senhor, Senhor. Você só disse isso por fé. A fé que veio como um presente. Então Jesus está falando, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, ou seja, só crê, entrará no reino dos céus. Senão aquele que faz a vontade do meu Pai. Então tem um requisito. Fazer a vontade do Pai. E olha que interessante. Não entrará no reino. Uma coisa é eu receber salvação. Uma coisa é eu receber a vida eterna. Agora o texto está falando de algo que eu posso tomar à força. Algo que eu posso entrar. Se eu posso entrar, irmão, provavelmente não. Obviamente que está se referindo a um lugar. A salvação não é um lugar. A salvação é a vida de Deus em mim. Esse lugar é um lugar que eu entro. Amém? Amém. E muitos que vão ler vão falar assim, não, mas é entrar no céu. Então tem um problema.
Porque se entrar no céu é ser salvo, aí a gente tem um problema, porque daí Mateus brigou com João, brigou com Romanos, brigou com Paulo, que escreveu Romanos, Efésios, porque Paulo está falando que é por graça, e aqui está falando que eu tenho que me esforçar. Então, se entrar no céu é ser salvo, temos um problema. Está entendendo, irmãos? Vamos continuar lendo aí. Mateus 21. Verso 43. Mateus 21, 43. Por isso vos digo que o reino de Deus vos será tirado, ou seja, é algo que dá realmente para tirar, e será dado a um povo que produza frutos, obras boas. Pastor, esse versículo está falando do Pai de Deus? Sim. Também. Por isso vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a um povo que produza. Você tem que ter obras, você tem que produzir frutos, porque senão eu tiro de um e dou para quem produz. Obras. Outro texto, Lucas. Corram aí, irmãos, vamos ler textos agora, porque acho que os irmãos já entenderam o fio da meada. Lucas 9. Lucas 9, 62. Porém, disse Jesus: ninguém que pôs a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Está vendo? Trabalho, mão no arado é arado, arar terra, trabalhar. Então, Jesus está falando, ninguém que pôs a mão no arado e olha para trás é apto. Ou seja, há uma aptidão para o reino, uma seleção, uma aprovação. Amém? Lucas 12, 32. Esse é muito bom também. Leiamos, ó. Não temais, pequeno rebanho, porque vosso Pai se comprove ou se alegrou, se aprove em vos dar o reino. Mas não é que ele está dando porque ele é bonzinho. Ele está chamando o povo aqui de pequeno. Por que pequeno rebanho? Muito simples, porque é a minoria que quer colocar a mão no arado. É a minoria que procura fazer a vontade de Deus. É a minoria que se posiciona a ter obras aprovadas, a renunciar, a abdicar da sua vida e viver o que Deus tem para ele, não o que ele quer viver. Por isso é um pequeno rebanho. O reino dos céus é para pouca gente, irmãos, não é para muita gente não. Porque requer obras. A salvação não. A salvação é por crer. E muitos serão salvos. Amém? Amém. Lucas 16, 16. A lei e os profetas são até João. Desde então a boa nova do reino de Deus é anunciada. Olha aí, ó. Desde então o evangelho do reino é anunciado. A boa nova, a boa notícia do reino é anunciada. E tudo se opõe com violência a ele. Olha aí, ó. Como que está na sua tradução? O homem se esforça para entrar. Todo homem se esforça, porque essa violência, esse esforço. Violência fala de esforço, não é de bater no irmão, não. A Bíblia diz, né? Amai ao seu irmão. Ok? Amai o seu irmão como a ti mesmo. Amai o seu próximo. Não é violência para você sair batendo nos outros. É violência porque é por esforço. Marcos 10, 15.
Marcos 10, 15. Marcos 10, 15. De certo vos digo que de certo vos digo que quem não acolha o reino de Deus como uma criança, de nenhum modo entrará nele. Certo? Quem não acolha o reino de Deus como criança, de modo nenhum entra. Por quê? Porque uma criança é pura. Uma criança, ainda que tenha a essência do pecado, ela não comete pecado. Porque ela é inocente. Então é isso que o Senhor está falando. Quem não acolha, não receba o reino de Deus, sabendo que tem que se tornar uma pessoa pura, uma pessoa melhor, uma pessoa que viva uma vida em santidade, não entra no reino, não participa do reino. Está vendo? Nós lemos Marcos 10, né? Atos 14. Atos dos Apóstolos 14. Verso de número 22. Atos 10, 14. Não, Atos 14, 22. 14, 22. Atos dos Apóstolos 14, 22. E você vê que sempre a fala, irmãos, não sei se você percebeu um padrão, mas sempre a fala do reino é entrar, entrar, entrar. Ou seja, entrar no lugar, entrar no período, entrar porque vai ser algo manifesto, algo a ser vivido. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 14, verso 22. Olha aí, ó. É necessário que entremos no reino de Deus através de muitas aflições. Olha o trabalho, como está na sua Bíblia? Tribulações. Tribulações. Por quê? Porque o reino de Deus é por esforço. E é óbvio que se eu vou entrar e eu tenho que ter obras boas, tribulação, aflição, é justamente, irmãos, eu me posicionar como Deus quer. E se posicionar como Deus quer, traz para nós aflição a princípio, tribulação. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, olha como traz aflição. Olha o que a Bíblia diz, irmão. Você tem que olhar para o seu inimigo e amar ele. Você está entendendo? É isso que a Bíblia diz. Você quer o reino? Quer o reino mesmo? Quer o reino, sim ou não? Sim. Então você tem que olhar para o seu inimigo e perdoar. O cara que mais te feriu, a mulher que mais te feriu. Você tem que olhar para ele e orar por ele e amar ele. Isso te traz aflição, irmão. Porque para mim traz. Não sou hipócrita. Reino é isso. Eu tenho que ter um coração puro como uma criança. Que criança é assim, ó. Todo mundo aqui, a grande maioria já foi criança, sim ou não? Você tá brincando ali de bolinha de gude, para alguns irmãos cubeca, sei lá, né? Tá brincando ali de taco. Aí um perde, o outro ganha, você sai no braço, rola na terra, né, irmão? Porque na minha época era terra, não era asfalto. Mas aí o pau quebra. Dá 5 minutos, é seu melhor amigo de novo, você esqueceu. Você tá brincando, você tá escolhendo ele primeiro do que o outro no futebol. Criança é assim, não guarda mágoa. Mas a gente é assim, irmão. O irmão pisou no dedinho mindinho, você já fala, ô irmão, que diabo te carregue. É. Mas quer o reino, irmãos, é realmente estar numa posição que você não gostaria de estar. Você precisa amar o seu inimigo. Você precisa fazer a vontade de Deus, não a tua. Aí a vontade sua. Hoje vai ter um jantar em tal lugar. Hoje vem todos os meus amigos em casa. Hoje vem. E aí a palavra de Deus diz assim: você precisa estar na comunhão porque eu quero falar em você. Ouvir pela palavra. Aí a palavra diz: eu quero falar em você. E aí o seu eu diz assim, ó: tô nem aí. Reino do céu é tribulação, irmão, porque ninguém quer abrir mão, né, de um passeio, de uma reunião familiar ou de amigos para estar ouvindo a palavra. Principalmente essa que a gente ministra aqui, que não é boa dos irmãos ouvir não, né? Entende? Então é isso. Lemos Atos, né? Atos 14. Por muita tribulação. João 3,5. Quem disse que João não fala também de reino, né? Fala, João fala, ele só fala de salvação? Não, ele fala de reino também. Evangelho de João, capítulo 3, verso 5.
Os irmãos vão ficar bom de achar versículo na Bíblia aí, né? É. João 3,5. Respondeu Jesus, conversa de Jesus com Nicodemos, ó. Em verdade te digo, a menos que alguém seja nascido da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Simples. Jesus já deu na lata. Se você não for nascido da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Tá vendo? Ó, o próprio Jesus falando, vai ser um lugar que nós vamos entrar. E o que é nascer da água e do Espírito? Não vai dar pra gente se aprofundar hoje aqui. No domingo que vem que nós falarmos do átrio, vamos tocar bastante nesse assunto do nascer da água também, tá? E também no nascer do Espírito. Mas nascer do Espírito é crer em Jesus e receber a vida de Deus no meu Espírito. Nasci do Espírito, novo nascimento. Nascer da água não é batismo. Nascer da água, que Jesus diz aqui, e o nascer da água que se refere até também o apóstolo Paulo, é ser limpo pela palavra de Deus. Caminhar segundo a vontade de Deus e os preceitos de Deus. Não é batizar. Porque senão é simples, o camarada creu e batizou, já pode reinar. Não. É ser lavado pela palavra. Amém, irmãos? Amém. 2 Pedro, capítulo 1. Segunda Pedro 1. Cadê você agora? Cadê você? Se alguém achar, fala a página aí. Eu estou tentando pegar aqui. Eu acho que é antes de Hebreus, né? Eu acho também. Some mesmo? É porque a questão é outra ordem, né? João. Roubaram o 2 Pedro na minha Bíblia. É. Achei. Achou? Tá antes de João. Ah, tá. É um antes do primeiro João. É que essa Bíblia em ordem cronológica é tudo diferente, irmão. 2 Pedro, capítulo 1, verso 10. Ó. Pelo qual, irmãos, procurai ainda fazer mais firme vosso chamado e eleição. 10 e 11, tá? Porque fazendo essas coisas não tropeçarei jamais. Porque assim vos será dada amplamente a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vai ser no reino do Senhor Jesus, o reino que ele será rei, entrada nesse reino. Vocês terão amplamente entrada. Como? Procurando fazer firme o vosso chamamento. Ou seja, o Senhor nos chamou como? Por fé, por graça. E agora temos que caminhar segundo a sua palavra. Isso é fazer firme a eleição, para que não tropecemos. Tropeçar fala daquele que está vivendo um caminho, ou melhor, que está vivendo fora do caminho. Esse é o tropeçar, quando saímos do caminho, apostatamos do caminho. Oi? Pode repetir de novo, por favor, o versículo? 10 e 11. 1 Pedro... 10? Não, desculpa. 2 Pedro 1, 10 e 11. 10 e 11. 2 Pedro 1, 10 e 11. E agora vamos para Apocalipse 20, verso de número 6. 26. 20, verso 6. Apocalipse 20, verso 6. Todos acharam? Amém. Amém.
Apocalipse 26. Ó, bem-aventurado e santo o que tem parte na primeira ressurreição. Se tem primeira, é porque obviamente vai ter segunda, né? Tem parte na primeira, é porque vai ter uma próxima. A segunda morte não tem poder sobre estes, senão que serão sacerdotes de Deus e do Cristo, e reinarão com ele, Cristo, por 1000 anos. Então, tá vendo? Ó, é um reino, o qual estas pessoas vão ser ressuscitadas primeiro, e reinarão, estarão com Cristo durante o período de 1000 anos. Amém, irmãos? Amém. Vamos para alguns textos agora que vão confrontar a graça com o reino. Agora o negócio começa a esquentar. Tá bom? Vamos lá. A gente vai correr um pouco rápido aqui nos textos, tá? Romanos 3, 28. Agora vocês viram assim, ó. A mensagem da graça era crer, olhar, por graça, gratuito, presente, ser salvo, receber a vida eterna. Isso era a salvação. Foi o primeiro assunto que nós discorremos. O segundo assunto inteiro, irmãos, foi assim, ó. Preciso me esforçar. Aquele que não toma a mão do arado e olha para trás. Aquele que não tem uma mente pura de criança. Foi todo assim. Agora olha o contraste das duas coisas para os irmãos verem que não fala da mesma coisa. Ó, vamos ler. Romanos 3, 28. Esse é muito bom, né? Esses textos aqui eu olho e lembro do irmão Kennedy. O irmão Kennedy, quando ele começou a pegar o Evangelho da Graça, era no status direto esses textos. Porque esses textos matam qualquer um do coração, irmãos. Porque olha lá, ó para aquele que fala, não, eu sei que Jesus me salvou, mas eu tenho que me esforçar. Esses textos que eu vou dar agora, irmão, quebra qualquer ideologia antibíblica. Nessa ideia de que não, eu tenho que me esforçar, porque é o mesmo texto falando de salvação e reino juntos, e falando que não tem como ser a mesma coisa. Vamos ver, ó. Romanos 3, 28. Porque sustentamos que o homem é declarado justo por fé, sem as obras da lei. Não tem obras da lei, ó. Ele é declarado justo por fé, sem a obra da lei, não é por obra da lei. Por quê? Porque um assunto é reino, obra da lei. Justo, que é o homem que é declarado aqui, é por fé. Conseguiu pegar, sim ou não? Sim. Romanos 11, 6. Esse eu amo. Acharam? Amém. E se é por graça, já não é por obras. De outra maneira, a graça já não é mais. Ficou claro, irmãos? Ó, Efésios 2:8, vamos voltar. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Não vem de vós, é um dom de Deus, presente. Então, ó, se é por graça, estamos lendo aqui, ó, não é por obras. Por quê? Porque se é por obras, a graça deixou de ser. Mais claro que isso, irmãos? Impossível. Gálatas 2,16. Os irmãos vão sair daqui crente hoje. Oh, aleluia. Gálatas 2,16. Os irmãos vão sonhar com folheando Bíblia hoje. Vai, aleluia, Senhor. Estoura os dedos dos irmãos, tanto folhear essa Bíblia aí. Gálatas 2,16, ó. E sabendo que um homem não é declarado justo pelas obras da lei, senão certamente pela fé de Cristo Jesus. Ficou claro? Um homem é declarado justo, não é declarado justo pelas obras da lei, senão pela fé de Cristo. Efésios 2, agora a gente vai pegar aquele mesmo texto do início. Efésios 2, 8 e 9.
Nós lemos só que pela graça é salvo, é dom de Deus. Amém? Mas vamos ler o texto mais adiante. Efésios 2, 8 e 9. Não tem uns bichos que às vezes somem não. Achei. Efésios 2, 8 e 9. Agora contrastando. Porque pela graça haveis sido salvo por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Continuando. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Tá claro, irmãos? Não vem das obras. Por quê? Para que ninguém se glorie. Porque é por fé. 2 Timóteo 1,9. Deixa eu ver se vai ter uma. Nossa, estou lendo em Tito. Fala Timóteo. Que pula. Que nome louco. 2 Timóteo 2. Não, 2 Timóteo 1,9. Podemos ler? Amém? Todos acharam, sim ou não? Amém. 2 Timóteo 1,9. Quem nos salvou e nos chamou com chamamento santo, nos salvou, passado, e nos chamou com chamamento santo, não conforme nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Olha aí, tá vendo? Ele nos chamou, ele nos salvou, e nos chamou com chamamento santo, não segundo as nossas obras, porque foi um presente, não foi por mérito. Ainda em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 11. Dois? Pois não, pastor? Pode ler o verso desse 2 Timóteo, capítulo 2. 2. O verso 10, 11, 12, 13. Amém. 10, 11, 12, 13. É mais completo, né? Amém, amém. Podemos ler? Amém. Então, do 10. O pastor diz, está dito. Por isso, suporto todas essas coisas, por amor aos escolhidos, para que eles também obtenham a salvação que há em Cristo Jesus com glória eterna. Fiel é a palavra. Se morrermos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseverarmos, também reinaremos com Ele. Se o negarmos, ou se o negamos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Os irmãos conseguem entender esse texto? Sim ou não? Graças a Deus. E você vê que é totalmente dividido, irmãos. Né? Por isso o apóstolo Paulo está falando a Timóteo, é por esse motivo que eu suporto todas as coisas. Ou seja, eu passo todas as aflições, todas as perseguições, né? Porque por amor dos escolhidos, importa que as pessoas que têm assistido ao ministério do apóstolo Paulo, eles também obtenham salvação. Então, por isso dos sofrimentos, por isso de todas essas coisas, ele vai dizer assim, fiel é a palavra, fiel é a palavra de Deus, ela é fiel, porque ela é reta, ela não muda, ela é imutável, né? Se morremos com ele também viveremos, morremos, viveremos.
Quando morremos com Cristo? Quando cremos em Cristo, morremos a morte de Cristo na cruz. Amém? Amém. Fala, poisão. O verso 10 deixa claro que a salvação está em Cristo. Estar em Cristo. Isso, A salvação que há em Cristo. está em Cristo. O verso 11 deixa claro que para reinarmos é necessário perseverar. O 12, né? O 11, O 11. o 11, né? Botou 12. O 11 é fiel, é a palavra, se morremos com ele, também viveremos com ele. É que eu tô na tradução brasileira. Ah, tá. E aí ela juntou tudo. Juntou tudo. Mas seria o 12? Então seria o 12. Se perseverarmos, também reinaremos com ele. Ou seja, para reinar é necessário perseverar. Perseverar. Para ser salvo é necessário ter. Que é em Cristo Jesus. Que é o de cima. Exato. Né? Se morremos, viveremos. Né? Aqueles que creram recebem a salvação. Mas para reinar eu preciso perseverar. Né? Se negamos, ele também nos negará. Ó, se negarmos a Cristo, olha que poderoso, porque ainda está dentro do contexto do reino. O que é negar? Eu fui salvo, sim ou não? Sou escravo comprado de Cristo, sim ou não? Aí ele fala assim, ó, irmãos, esteja aqui na comunhão de quarta. E aí você não vem, o que você fez? Negou. O que vai acontecer com você? Senhor, Senhor, ele vai falar, nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Então ele também te nega. Conseguiu entender? Tem a ver com o reino, ele não precisa te dar. Porque o te dar, o perseverar está ligado ao reino. Então ele não vai te dar o reino por graça. Ah, Senhor, mas eu fiz tal coisa, mas eu não te pedi para fazer isso. Eu te nego também. Você me negou, eu te nego. Entendeu? Não é negar para ser salvo, é negar para galardoar, para presentear, para participar do reino. Só que olha que interessante, agora ele vai voltar a falar de fidelidade. Se fomos infiéis, então eu fui infiel. O que é ser infiel? Quebrar a aliança. Eu tenho uma aliança com ele e quebrei. Ou seja, era para eu fazer a vontade dele, agora eu estou fazendo a minha vontade. Ele permanece fiel. Por que permanece fiel? Porque é o seguinte, se ele está falando que obra tem que ser, reino tem que ser por esforço, e você não tem obra, ele permanece fiel. Te negarei. Mas se ele diz que a salvação é por crer, e você foi infiel, te darei a salvação. Ainda que você for uma anta a vida inteira, eu vou te dar a salvação. Porque eu preciso permanecer fiel. Você foi infiel, mas eu permaneci fiel. Se eu disse que era eterna, é eterna. Se eu disse que é por obras, não adianta chorar e fazer lágrima de crocodilo que você não vai entrar. Vai ter que ser por obras. Ele permanece fiel. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Porque não pode negar a si. Por quê? Porque se ele falou, está falado. E se ele volta atrás, ele negou a sua própria verdade, a sua palavra. E ele é um Deus inconstante, mentiroso. E ele não é. Amém, irmãos? Amém. Apocalipse 12, 10. Não, Tito, melhor. Vamos para Tito 3, 5. Tito 3,5 diz assim a palavra do Senhor: salvou-nos, não é salva-nos, é já salvou-nos, não por obras de justiça que houvéssemos feito, não fomos salvos por obras de justiça, senão segundo sua misericórdia, por meio da lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, o qual derramou em nós abundantemente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, havendo sido declarado justo por sua graça, meu Senhor, aleluia, salvou-nos,
não pelas nossas obras de justiça, foi pela sua misericórdia. Misericórdia e graça são basicamente irmãs siamesas, porque a misericórdia é o não receber aquilo que eu mereceria receber, e a graça é o tomar daquilo que não me era digno de receber. Ou seja, a graça é eu receber um favor que eu não mereço, certo? Misericórdia é o ser poupado daquilo que eu realmente merecia. Então nós merecíamos apanhar, ir para o inferno, morrer, porque somos ruins, somos inimigos de Deus. Éramos, né? Era isso que a gente merecia. Mas fomos salvos pela graça bendita do Senhor, um favor que eu não merecia. Por quê? Porque Ele olhou para nós com misericórdia. Eles merecem apanhar, mas por misericórdia eu vou amá-los. Conseguiu entender, irmãos? Amém. Sim ou não? Eu vou dar só um ponto de convergência, porque senão vai estourar demais até. Já até estourei um pouquinho, mas vou dar um ponto de convergência só e depois a gente fala mais. Eu achei que ia dar tempo de ver, mas a gente já viu acho que mais de 30 versículos aqui. Efésios 2, 8, 10. Se você quiser só anotar, porque nós lemos lá. Eu vou ser um pouco mais... É um versículo que a gente já viu, né? Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Certo? Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então até aí falou da salvação e do reino. Não vem das obras, porque pela graça é dom de Deus. Mas aonde entra o ponto de convergência? Ou seja, os dois evangelhos, um anuncia a boa nova do reino, que é o tempo que Jesus vai vir reinar, o outro a salvação. Mas depois que você foi salvo, basicamente você precisa caminhar para o reino. Porque, não vem das obras para que ninguém se glorie. Certo? Deixa eu pegar o texto que eu vou ler exatamente o texto. Porque somos sua feição, criados em Cristo Jesus. Agora eu sou um em Cristo Jesus para as boas obras. Entende? Então, pela graça sois salvos por meio da fé, não veio de mim, é presente de Deus. Não veio das obras para que ninguém se glorie. Salvação, não veio das obras, mas ele não vai descartar as obras, vai convergir o ponto. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, somos imagem de Cristo, criados em Cristo para fazer boas obras. Agora que eu recebi a salvação, estou em Cristo para fazer boas obras, porque o próximo alvo é o reino. Então converge. Entende? E agora, irmãos, eu vou ler alguns versos aqui. São muitos, mas eu não vou ler todos, tá bom? São alguns versos que falam a respeito da disciplina. E aí eu não consegui falar da fidelidade, mas deixa para uma próxima. Eu acredito que só com isso que eu estou entregando para os irmãos, se os irmãos anotarem e for passar isso para alguém, não tem como ficar dúvida, irmãos. Não tem. Só se a pessoa não tiver o Espírito de Deus mesmo, porque tem como. Né? São coisas que você não precisa nem discernir tanto, o próprio texto está opondo algumas coisas, né? Mas vamos lá. O que é disciplina, irmãos? Né? Para os irmãos entenderem. Nossa, disciplina, né? Tem gente que entra em choque, porque fala, isso aí não é bíblico, isso aí não existe. Deus não vai disciplinar ninguém. A disciplina, irmãos, é justamente a maneira que Deus tem para tratar o caráter daqueles que não amadureceram no tempo em que era para amadurecer. Então, ou seja, a vontade de Deus é que nós amadureçamos e governemos com Cristo. Tomemos posse de toda a herança de Deus nos 1000 anos. Mas se eu não participei, é porque eu fui um filho imaturo, que vivia a vida do jeito que eu queria viver. Só cresci de idade e tamanho, mas sou um bobão. Entendeu? E a disciplina vai ser a forma de Deus, que é nosso Pai, amadurecer o nosso caráter e forjar em nós um caráter melhor. Isso é disciplina. Porque um pai não corrige um filho que já é maduro. Se o filho já está fazendo tudo certo, para que vai corrigir? Mas se o filho ganhou como recompensa correção, é porque ele ainda não é maduro e ele precisa aprender. E a disciplina de Deus, ela trabalha tanto com o lado de conformar, moldar
sofrer, apanhar, todas essas questões vão acontecer, né, nessa questão das disciplinas. Vamos ler algumas delas, né? Então, uma pessoa que for disciplinada, obviamente que ela não reina com Cristo no milênio, ela não será participante da primeira ressurreição, né? Bem-aventurado é aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque reinará com Cristo por 1000 anos. Não vai participar e vai ser disciplinado pelo próprio Deus por 1000 anos. Vamos ler alguns textos. Hebreus, capítulo 12, verso 5. Tem gente que acha que disciplina não é verdade, né? Mas ela é verdade. Hebreus 12, 5. Hebreus 12, 5 diz assim, e haveis esquecido a exortação que como filhos se vos dirige, como a filhos se vos dirige, na textual. Filho meu, não tenhas em pouco a disciplina do Senhor, nem te desanimes quando sejas repreendido por Ele. Alguém quer ler na tradução de vocês aí ou não? Estar esquecidos da exortação, e como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele é reprovado. Tá vendo? Vai ter correção. Filho meu. Amém? Aí em Hebreus mesmo, volta algumas páginas, 10, 30. Está escrito assim, pois conhecemos o que disse, minha é a vingança, eu pagarei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus julgará o seu povo, não é o povo que não é de Deus. Deus julgará o seu povo que já é propriedade dele. Ele vai fazer isso com o ímpio. Não, o ímpio vai sofrer castigo também, mas aqui está falando do povo de Deus. Mateus 5, 22. Ou melhor, Mateus 5,22 nada. Embora Mateus 5,22 fale também. Eu errei o texto. Mas é Mateus ainda. Segura aí. Deixa eu ver. Isso. Mateus 18, 34. Só uns versos, uns capítulos adiante. Mateus 18, 24. 18, 34. Enfurecido, seu senhor o entregou aos carrascos até que pagasse tudo quanto devia. Esse texto, obviamente eu só estou dando o versículo, mas esse texto, ele começa, seria a parábola dos devedores, né? Esse texto ele começa assim, por isso o reino do céu é semelhante a um certo rei. Está falando do período do reino, ok? E vai falar de uma dívida que esse servo acumulou. E esse servo,
ele foi entregue na mão dos carrascos até que se pague tudo que deve. Olha o problema, irmãos. Vou chamar a atenção dos irmãos. Muitas pessoas vão falar que reino dos céus é a mesma coisa que salvação, sim ou não? Não tem muita gente que fala, não, o reino dos céus é eu entrar no céu. Mas eu tenho um problema, porque essa parábola fala de um servo mau, que maltratou os seus conservos, e que no fim da história, verso de número 34, lê aí na sua produção, Kennedy, o 34, que nós acabamos de ler. Irado, seu senhor entregou aos torturadores, até que pagasse todo o que devia. Então ele foi entregue aos torturadores, mas vai ter um período que a dívida vai cessar. Quando? Ó? Ele foi entregue a torturadores, ou a carrasco, ou a verdugos, que são a mesma coisa, até que pague tudo quanto? Se isso está falando de salvação, e a pessoa que está sendo entregue a carrascos, ela foi para o inferno, então eu vou ter que acreditar que quando uma pessoa vai para o inferno, ela tem uma dívida para ser paga e depois ela pode ir ao céu. Será que isso é verdade? Entende como misturar o evangelho da graça e do reino é um perigo? É a ideia de purgatório. Aí seria ideia de purgar, de expurgar, purgatório. Porque você entendeu? O reino do céu está falando de salvação. Não, então está falando aqui que ele vai ser entregue a torturadores. E vai ser entregue até pagar tudo que deve. E a pergunta é, quando ele pagar tudo que deve, o que acontece com ele? Está livre. Está livre? Mas se ele foi para o inferno porque é o que muitos creem, então você está dizendo para mim que uma pessoa pode sair do inferno? Quem crê que a salvação se perde, ou é salvo ou é condenado. Não tem meio termo. Não tem meio termo, porque eles creem nisso, teve meio termo. O cara foi para o inferno, mas ele vai poder pagar a dívida e sair. Então a pessoa tem que decidir. Porque para ela poder sair, só pode ser o reino. Porque se foi condenação no inferno, irmão, olha o problema da gente propagar esse evangelho. Então quer dizer, o cara vai para o inferno, foi condenado para o inferno, pode pagar a dívida e sair? Então quer dizer, o Satanás, que a Bíblia diz que vai ser lançado no lago de fogo, a morte que vai ser lançada no lago de fogo, o anticristo que vai ser lançado, a besta, o falso profeta, eles podem pagar a dívida e sair também. Aí volta todo o caos de novo. Não, irmão, uma vez que entrou você não sai mais. Mas para o reino pode. Está falando do filho que foi... O filho que teve uma dívida, pagou fora, por ter ficado fora do reino, ele foi disciplinado pelo pai, ele pagou, e agora ele pagou a dívida, ele pode entrar. Aonde? No reino de Cristo? Não, o reino de Cristo são 1000 anos. Mas após o reino de Cristo, a Bíblia diz que Cristo entregará o seu reino ao Pai. E aí passa a ser o reino eterno, o reino de Deus, e ele pode entrar. Mas então é no milênio, pastor. Oi? É no milênio. No milênio ele paga a dívida, ele entra após o milênio. Nesse período, então. No milênio ele paga a dívida, exatamente. A primeira ressurreição é para ressuscitar para o milênio. Então todos esses pagarão as suas dívidas por 1000 anos. Assim como os que são vencedores, galardoados, reinam por 1000 anos, quem não foi ressuscitado permanece sendo corrigido por 1000 anos. E depois dos 1000 anos? Pagou a dívida. Perdeu o reino, pagou a dívida e agora entra no reino eterno do Pai. Perdeu a recompensa, mas ganhou a salvação. Porque fiel é Deus. Amém? Amém. Eu vou passar para os irmãos, meus irmãos, eu vou passar. Não vamos ler textos, porque ainda tem Lucas, Coríntios, Hebreus, Colossenses e Apocalipse. Mas anote aí. Anote, porque todos esses textos vão falar de disciplina. Se você tem curiosidade de saber as disciplinas, né? Porque nós vimos aqui, eu acho que já fica assim, já é o bastante os irmãos entenderem que horrível coisa é cair na mão do Deus, porque ele vai julgar o seu povo. Qual é o pai que ama o filho que não o corrija? A gente leu isso. Né? Não desmaie quando for corrigido pelo seu pai. Né? Porque o pai corrige o filho que ama, é isso que está escrito lá em Hebreus. E acabamos de ler agora que vão haver pessoas que serão lançadas na mão de torturadores. Eu acho que só por aí já dá para ver que o negócio é estreito. Mas se você quiser ver outras disciplinas, nesses outros textos vai falar de ranger de dentes, de choro, vai falar de prisões, vai falar de fogo, vai falar de dano de segunda morte, vai falar de um monte de coisa horrível que pode acontecer. Obviamente que faz parte da disciplina de Deus. Eu vou te dar os textos, tá bom? Anote aí então. Lucas 12, 47 e 48.
Lucas 13, 28. 1 Coríntios 3, 13 ao 15. 1 Coríntios, capítulo 3, verso do 13 ao 15. Leiam depois todo o texto, tá, irmãos? Mas pega aí esse texto já mais objetivo. 1 Coríntios 11, 32. 2 Coríntios 5, 10. Hebreus 10, 30 e 31. Hebreus 10, 30 e 31. Colossenses 3, do 23 ao 25. Colossenses. Capítulo 3, verso 23 ao 25. Apocalipse 2, verso 11. E Apocalipse 3, verso 19. Eu preciso ler só esse Apocalipse 3, 19, meus irmãos. Não precisa abrir lá, não. É curtinho. Olha que lindo isso. Eu, o Senhor, repreendo e disciplino a todos os que amo. Ou seja, a disciplina do reino é um gesto de amor do Senhor. Por quê? Irmãos, tenham por certo uma coisa e a gente encerra por aqui, por hoje. Tenha por certo uma coisa. Por que Deus vai disciplinar essas pessoas? Parece que Deus é um Deus ruim, porque não está deixando esses filhos reinar, gozar da herança dele no reino de Cristo, e ainda vão sofrer todas essas coisas, porque, irmãos, a gente está falando de tortura, a gente está falando de correções, punições, uma angústia, um choro, uma agonia muito grande. Então, peraí, Deus não gosta, não ama os seus filhos? A disciplina para um santo, para um salvo, é a maior prova do amor de Deus. Por quê? Porque o objetivo de tudo, irmãos, de tudo, esse é o propósito eterno de Deus, é que todos aqueles que se tornaram filho de Deus por crer em Jesus, não é gozar da herança de Deus. Obviamente que a vontade de Deus é que nós tomemos posse do reino, mas a vontade absoluta e preeminente de Deus é uma: que todo esse problema que nós vivemos, que é o pecado, que é a corrupção, que é a rebelião, seja resolvido de uma vez por todas. Por todas. É Deus colocando um basta e tudo entrando no eixo, onde o que não é bom fica no lugar do que não é bom, e aquilo que é bom prevalece e eternamente se fará garantia de não se corromper novamente. Então por que Deus vai ter que disciplinar a maioria dos cristãos? Porque a maioria dos cristãos hoje não estão preocupados em viver a vontade de Deus. E se eles vão assim para o reino e depois para a eternidade, irmão, para nascer um novo diabo é 2 palitos. Está entendendo? E a história volta a ser como era antes. Não estou falando que há essa possibilidade. Então, para que não haja mais a corrupção, Deus precisa formar o caráter de Cristo em todos os seus filhos. Então, o objetivo de Deus é até que cheguemos à unidade do varão perfeito, que é Cristo Jesus. Porque pensaremos como Cristo, agiremos como Cristo, falaremos como Cristo, sentiremos como Cristo, seremos Cristo. E Cristo em nenhum momento se colocará como opositor ao seu Pai. Até porque Ele e o Pai são um. Ele não vai contra si mesmo, Ele não pode negar a si. Então, por isso, essas pessoas não amadureceram, então elas precisam ser conformadas a Cristo. Passando
pelo molde, pelo emoldar, né? O emoldurar, o amassar, isso vai doer muito. Então, que o Senhor possa ter falado ao seu coração. Não entreguei os versículos da fidelidade, depois eu entrego. Mas mastiga esses versículos, mapeie isso daí. Irmãos, quando você, sabe assim, domine esses versículos, vocês vão ver que a verdade entre o Evangelho da graça do reino, as disciplinas, esse período milenar, com certeza não vai ser mais vamos colocar assim, um vento de doutrina na sua vida. Vai ser algo fundamentado, ao ponto de você ouvir uma mensagem e falar assim, não tem como. Esse miojinho de Cristo não tem como eu comer mais. Porque você não vai me falar que eu vou perder salvação, que não vai, não tem, não encaixa. Amém, irmãos? Amém.